Glória a Deus. Daqui a pouco a irmã Cláudia vai estar louvando a Deus novamente. A irmã Cláudia é do setor de número 14, faz parte do Coadvel, e Deus a trouxe nesta manhã para estar louvando e bendizendo ao nome dele. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, então somente o versículo de número 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Nós estamos diante de um versículo profético, um versículo da revelação do Filho de Deus e da divindade soberana e eterna que impera antes de todas as coisas. É interessante notarmos que Cristo, Ele é o centro, Ele é o ápice de toda a história, de toda a narrativa da existência, inclusive dos textos sagrados, dos contextos bíblicos em que nós ministramos. Jesus é a nossa inspiração, Jesus é a fonte em que nós bebemos desta água para jamais tornar a ter sede. Jesus, Ele é o pão descido do céu que alimenta a nossa vida espiritual, para nos mantermos de pé no caminho da salvação. Jesus, Ele é mencionado em quase todo o contexto, de forma direta ou de forma indireta. Jesus, Ele é o Filho de Deus, que havia sido prometido antes mesmo da necessidade da salvação. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. O versículo que nós lemos fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nós temos aqui as duas manifestações da revelação do Filho de Deus, do enviado do Senhor, daquele que veio remir, daquele que veio executar o plano de redenção. Um menino nos nasceu. Aqui neste versículo, na parte A, nós iremos encontrar a natureza humana de Cristo, aquilo que Ele há de se submeter na forma física, na sua forma natural, assim como eu e você. A parte A ainda do versículo diz: e um filho se nos deu. Essa parte fala da revelação do Filho de Deus, da divindade, daquele que Deus há de enviar para resolver e solucionar os problemas da humanidade. É interessante que, como menino, Jesus vai precisar nascer assim, não de uma forma, ele não foi concebido de uma forma natural, mas ele vai nascer de forma natural. Ele vai precisar crescer, ele vai precisar ser ensinado. E nós vamos encontrar no capítulo 2, no versículo 47 do Evangelho de Lucas, Jesus crescendo na graça e no conhecimento. Ele era inteligente, ele tinha respostas, porque o Espírito Santo é quem o ensinava. É o Espírito Santo que o preparava para o ministério que ele teria que realizar aproximadamente com os seus 30 anos de idade. É interessante que diz o versículo: e todos os que ouviam admiravam da sua inteligência e respostas. Ele tinha graça, ele crescia com 12 anos, que a Bíblia menciona aqui no capítulo de número 2 e no versículo 47, ele já exalava a sabedoria, a inteligência que Deus concede àqueles que decidem cumprir o seu propósito. Jesus, sendo menino nascido de mulher, aleluia, ele também vai precisar se alimentar de forma física. Jesus vai precisar também manter o seu padrão natural, porque senão há de passar necessidade. Mateus capítulo de número 4 e Lucas capítulo de número 4 revela-nos que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome, isto é, ele precisava se alimentar.
Assim como o menino, aleluia, nascido de mulher, ele teve essas necessidades básicas, essas necessidades que nós também temos. Nós iremos encontrar em um momento da história Jesus também sendo homem, aleluia, tendo que demonstrar o sentimento humano, quando Lázaro, seu amigo, vai vir a óbito, e ele, ao chegar naquele lugar e vendo ali o pessoal no momento fúnebre, com a tristeza em seus rostos, e a manifestação da tristeza de ter perdido alguém, um ente querido, aleluia, Jesus também há de chorar. E a Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 35, que Jesus chorou. Esse é o que o profeta Isaías estava falando como um menino nascido de mulher. Jesus, em sua natureza humana, nós vamos encontrar que vai chegar um momento que Jesus vai se aprofundar em uma tristeza, quando no Getsemane, na oração ali a qual ele vai fazer para o Pai, ele vai demonstrar um sentimento de tristeza, e ele vai dizer: e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ele vai chamar os seus discípulos para orar com ele. Ele vai chamar os seus discípulos para se aproximar dele, porque ele tinha que cumprir uma vontade, ele tinha que fazer a vontade do Pai prevalecer. E ele mesmo disse em suas ministrações: eu e o Pai somos um, aleluia, quem vê a mim vê ao Pai. Então ele precisava continuar fazendo o que ele veio fazer, porque se ele não fizesse, eu não estaria aqui, você não estaria aí, e a glória e a graça de Deus não nos cobriria, e o sangue de Jesus Cristo não nos purificaria de todo o nosso pecado. É interessante que Jesus, ainda como homem, nascido de mulher, no versículo de número 50 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, Jesus, ele vai ficar angustiado. Diz assim o versículo: importa porém que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a se cumprir. Jesus também estava aguardando um acontecimento, e esse acontecimento que ele estava aguardando era o mesmo que ele havia recebido no dia do batismo, a qual João faz com que Jesus desce as águas, o céu se abre, uma forma corpórea, o Espírito Santo desce com uma forma corpórea de uma pomba, e uma voz do alto brada dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o nascido de mulher que o profeta Isaías estava falando. Mas tem algo interessante aqui, porque em nenhuma dessa natureza que Jesus havia se submetido, ele mesmo tendo o mesmo sentimento que os homens assim têm, ele não pecou. Ele foi íntegro, ele foi reto, ele foi fiel até o fim, porque a fidelidade de Cristo é que nos garantiu o direito de entrada na vida eterna. É interessante notar que este filho, agora também no versículo de número 6 do capítulo de número 9 do profeta Isaías, está falando sobre a natureza divina do Filho de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Isto quer dizer que agora o Filho está sendo revelado, o Filho está sendo manifestado através da manifestação da glória de Deus. Ele é em todas as ocasiões. Em nenhum momento a naturalidade da matéria física de Cristo anulou a sua divindade, ou a sua divindade anulou a sua materialidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías 43, versículo 13, que diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, aleluia, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Ele é antes de
todas as coisas, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, aleluia. Deus é tão glorioso que o Filho enviado de Deus agora Ele vem, aleluia, e Ele vem debaixo de promessa, Ele vem debaixo da graça, Ele vem debaixo do propósito de redenção. É bem verdade que Adão e Eva falhou, mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, versículo de número 5, que esse filho, aleluia, iria nascer, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, e este ferirá a cabeça, e tu ferirás ao calcanhar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já havia sido revelado, ele já estava sendo revelado. É interessante notar que o profeta Miqueias, no capítulo de número 5, no versículo de número 2, ele vai dizer: e tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, aleluia. Esse é o Filho que vai se manifestar, o verbo de Deus que vai se materializar. É interessante notar, aleluia, que esta proclamação do decreto de Deus ainda é revelado através dos salmistas. No Salmo de número 2, versículo de número 7 ao versículo de número 9, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, aleluia, tu és o meu filho, hoje te gerei, pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, e tu os despedaçarás como um vaso de oleiro, aleluia. Este é o Filho de Deus, este é o prometido de Deus, este é o enviado de Deus. Como homem ele teve os sentimentos de homens, mas não anulou a sua divindade. Como Deus ele era todo poderoso, ele é todo poderoso, ele opera todas as coisas, mas não anulou a sua humanidade. Isto quer dizer que o propósito de Deus não estava em anular ou manifestar uma aparência diferente. Ele queria alcançar você, aleluia. Ele queria você, ele queria a sua casa, ele queria a sua família, ele queria você nos projetos santos dele, ele queria você para honrar e glorificar o nome dele. Ele queria você, ele não escolheu outra pessoa, ele escolheu você que está me ouvindo nesta manhã, está dizendo para você: ele é na sua vida, o nome dele é sobre você, e a Bíblia diz que no nome dele, neste nome há poder, e neste nome, quando clamamos e invocando, coisas extraordinárias acontecem, porque ele é Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6, a Bíblia diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos, aleluia. E porque sois filhos, Deus aleluia, e porque sois filhos, Deus enviou os vossos corações o Espírito, aleluia, que clama: Abba, Pai, aleluia, aleluia. Nós temos a certeza que temos um Deus, ele é Pai, e é um Deus que está disposto a abrir os braços, estender a mão em todos os tempos, em todas as ocasiões. Você pode até errar, você pode até parar, você pode até tentar seguir outro caminho, mas sempre ele estará à disposição, dizendo para você: venha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus, aleluia, ele é o enviado de Deus, ele foi enviado de Deus, e hoje ele está sentado à destra da majestade das alturas, aleluia. E a Bíblia diz que hoje ele intercede como advogado. Filhinhos, se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, aleluia, aleluia. E o seu nome será chamado,
aleluia, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus Cristo, Ele é tão maravilhoso, que na sua revelação, que na manifestação dele, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como que a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É interessante notar que, como maravilhoso, aleluia, as profecias bíblicas estavam relacionadas e dizendo que ele seria maravilhoso, ele foi maravilhoso. É interessante que quando Deus se manifesta, Manoá, aleluia, pai de Sansão, naquele momento ele se apresenta como o maravilhoso. Na manifestação teofânica agora, Cristo se manifesta como sendo o maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque ele é maravilhoso para fazer acontecer tudo que aquilo que Deus projetou para a humanidade, aleluia. Ele é maravilhoso em seu ministério terreno, porque as suas palavras eram como que palavras que não eram ditas por homens. Os escribas, os fariseus se maravilhavam e até mesmo se entristeciam e ficavam com raiva da manifestação desta maravilhosidade que é Cristo. Ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque mesmo em meio às grandes desistências na trajetória que muitas das vezes nós tomamos uma atitude de parar, de tentar deixar para depois, ele continua sendo maravilhoso o suficiente para dizer para você: volte, eu ainda tenho algo para fazer, ainda tenho algo para construir através de você. É bem interessante notar que este nome atribuído a ele, dá a ele a grandiosidade da obra que ele realizou. Aleluia, Cristo, ele vai realizar uma obra tão maravilhosa que vai alcançar, aleluia, todos aqueles que invocaram o nome dele. Aleluia, glória a Deus. E ele glorificou o Pai na terra. A Bíblia diz que os discípulos pediram para ver Deus e disse para Cristo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Naquele momento, aleluia, Jesus vai dizer: estou convosco há tanto tempo e não me conhece. Aleluia, o maravilhoso estava ali, o maravilhoso está aí com você. Você não precisa dos seus olhos físicos para enxergar a Cristo. Ele quer que você enxergue com os olhos espirituais. Sabe por quê? Porque ele é maravilhoso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso. Aleluia, conselheiro. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo de número 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite. A Bíblia está dizendo que aquele que anda no conselho desse nome, que é sobre todo nome, aleluia, consegue vencer na vida. Tem muita gente por aí escutando o conselho de homens, tem muita gente por aí escutando o conselho de ímpios, mas você e eu precisamos fazer menção do conselho do nome que é dado sobre todo nome, o nome de Cristo, que tem todo o poder sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Aleluia, ele é o meu Deus, ele é o seu Deus. Nós precisamos aprender a confiar no poder de Deus. Ou melhor, deixa eu melhorar, nós precisamos entender que Deus tem todo o poder. Nós precisamos entender que a nossa vida espiritual precisa estar embasada na capacidade que temos de acreditar no sobrenatural. Aleluia. Deus não quer que você viva a naturalidade, Deus quer que você viva o sobrenatural. E no sobrenatural tem poder, no sobrenatural tem autoridade. Ele executou o seu ministério na terra com poder, unção e autoridade, e em nenhum momento ele deixou de
de cumprir aquilo que lhe foi determinado. Você precisa entender que pelo poder de Cristo você pode vencer. Você pode vencer o pecado, você pode vencer o desânimo, você pode vencer, aleluia, a adversidade, você pode vencer os levantes, você pode vencer a pandemia, você pode vencer, porque Cristo tem poder nos céus e na terra, e Ele declarou isso abertamente em Mateus capítulo 28 e o versículo de número 18, dizendo: e disse-lhe Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra, aleluia. Você tem um Deus glorioso e poderoso à disposição daqueles que vivem em justiça e em retidão, para fazer acontecer na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua casa, no teu trabalho, lá na faculdade, eu não sei. Deus quer fazer de você alguém que Ele possa usar com poder e autoridade, porque esse nome tem poder. Pai da eternidade, aleluia. Como Pai da eternidade, aleluia, Jesus Cristo garante-nos a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Nós estamos lutando nessa terra, nós rejeitamos o pecado que tenta nos cercar todos os dias e nos dominar. Nós vencemos as lutas, as dificuldades. Nós até entramos no deserto, e nesse deserto que nós escolhemos entrar com Cristo, nós estamos nele porque nós temos uma certeza que tudo aqui vai passar. A Bíblia diz que tudo aqui é passageiro, mas o Senhor tem algo eterno para mim e para você. Não troque a sua salvação, não troque a tua comunhão, não troque aquilo que Deus te deu por momentos que podem fazer você perder uma vida inteira perto de Deus, aleluia, e vendo como realmente Ele é, aleluia. Pai da eternidade, aleluia, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia. Ele é o príncipe da paz. O mundo está desabando, o mundo está caótico, parece que as coisas estão piorando a cada dia mais e mais. Mas eu aprendo uma coisa: que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirá como a águia, correrão e não cansarão, aleluia, caminhará e não se fadigará. Sabe por quê? Porque o Senhor estará em todo o tempo fortalecendo. O mundo pode estar indo de mal a pior, mas Cristo tem a paz que o homem precisa. Cristo tem o conforto que você precisa, aleluia. É interessante a gente notar que a Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue vai até Jesus, toca, sai, Jesus manda chamar, ela vem, prostra-se diante do Senhor, declara por que é que tocou, e antes dela sair, o Senhor disse: filha, tenha bom ânimo, aleluia, vai em paz. Jesus está dizendo: só Ele pode te dar a paz que você precisa, só Ele pode te garantir a alegria que você está precisando, só Ele pode fazer na sua vida o que ninguém mais pode fazer. Quem sabe você não encontra paz há muito tempo, quem sabe você não está conseguindo mais dormir, mas Ele tem a paz que você precisa, porque Ele é o príncipe da paz, aleluia, e Ele quer lhe garantir essa paz. Ele quer te fazer voltar a dormir, Ele quer fazer você voltar a acreditar, você voltar a crer que Ele tem toda essa autoridade, porque não é no meu nome, não é no seu que você vai vencer, mas é no nome santo de Jesus Cristo, aquele que é sobre todo nome. A Bíblia diz, aleluia, para concluir: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem mortal, aleluia, tomou a forma de homem, aleluia, e foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Mas o Senhor deu um nome que era sobre todo nome, aleluia, 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 aleluia. Não troque Jesus Cristo por nada, continue firme, continue crendo. Sabe por quê? Porque o mundo pode até transparecer que tudo está indo de mal a pior, mas os que estiverem em Cristo, aleluia, estará debaixo das asas do Onipotente, aleluia. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa,
Que Deus possa abençoar o teu ministério. Aleluia. Irmã Cláudia, louvando a Deus mais uma vez nesta manhã. E você adore a Deus. Continue exaltando a Ele. Invoque o nome do Senhor Jesus. E pode ter certeza que Ele há de fazer na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória para ti, Jesus, que é digno de todo louvor e adoração. Aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para salvar